Bom dia, está começando o primeiro Pindocurso 2010. Hoje nós vamos falar de história, com o assunto a crise no sistema colonial. Importação. Por que você está fazendo uma pesquisa sobre a crise do sistema colonial? E o que tem a ver com exportação e importação? Bom, a crise do sistema colonial começou quando o rei Dom José I faleceu. Ele era representante do despotismo esclarecido em Portugal. Os despotos esclarecidos eram reis que fizeram algumas reformas inspiradas em ideias iluministas. Isso eu sei. Que os iluministas queriam uma nova sociedade baseada na igualdade dos direitos dos cidadãos e na liberdade individual. Isso mesmo. Continuando, o Marquês de Pombal, apesar de seus esforços, não foi possível evitar a inferioridade de Portugal em relação às potências europeias. Quem é Marquês de Pombal? Era o ministro Dom José I. Logo, após o seu falecimento, Dona Maria I demitiu Pombal. Entretanto, muitas medidas da época pombalina continuaram sendo adotadas, mas a decisão mais importante em relação ao Brasil foi a alvará de Dona Maria I. Parecido com a abolição da escravatura? Maria I proibia a existência das manufaturas coloniais. E qual a importância desse alvará? Então, o Brasil exportava algodão, mas ficava proibido de ter manufatura de tecido e algodão. Se quisesse roupas boas, tinha que importar de Portugal. O máximo que a colônia podia produzir eram panos ordinários para confeccionar roupa para escravos, e sacos de ferro também eram proibidos. Era assim, o Brasil produzia o algodão, depois exportava para Portugal, depois reexportava para a Inglaterra, depois exportava para Portugal, depois importava para o Brasil, para depois o Brasil utilizar esse algodão nas suas roupas. Isso mesmo, mas eu bem mais então acabou? Depois disso. Os colonos então começaram a imaginar como seria melhor se não existisse a metrópole nem o pacto colonial. Foi assim que, no final do século XVIII, a América começou a se agitar. Em 1789, no Brasil, em Minas Gerais e na Bahia, em 1798, aconteceram duas tentativas de separar a colônia da metrópole. O mundo estava pronto para mudar. A história do meu avô de tartaruga começava a se mover como coelho. Tartaruga, coelho, do que vocês estão falando? A gente está falando sobre a crise do sistema colonial no Brasil e nos Estados Unidos. Essa é só a parte da crise. Lá. No final do século XVIII, as relações das 13 colônias inglesas norte-americanas com a metrópole inglesa desgastaram-se, ocasionando a separação. As colônias possuíam diferenças internas. Peraí, um minutinho. Vocês eram iguais? Não, cada um possui diferença. No norte e no centro, tinham pequenas propriedades, trabalho livre, pequenas manufaturas, mercado interno em crescimento, e nas colônias do sul tinham latifúndio, trabalho escravo e agricultura de exportação. Guerra dos 7 anos faz parte dessa. Foi uma reação civil. A lei do selo, a lei do chá, a lei do açúcar, entre outras. O que são essas leis? Restrição, aumento de impostos, obrigatoriedade e controle inglês. E como foi o fim dessa crise? Em 1774, o governo inglês declarou guerra aos colonos e em julho de 1776 foi declarada a independência dos Estados Unidos. Pessoas que pensam sobre isso. Essa foi a minha parte da pesquisa. Como assim? Daí nós nos perguntou se as pessoas sabem sobre a crise do sistema colonial. E o que elas responderam? O que você sabe sobre a crise do sistema colonial? Muito tempo que eu não fui história, eu não vou deixar isso aqui. Vou pegar ela também. Você O que você sabe sobre a crise do sistema colonial? Obrigada. O que você sabe sobre a crise do sistema colonial? Nada. Nada. O que você sabe sobre a crise do sistema colonial? Boa tarde. O que você sabe sobre a crise do sistema colonial? Boa tarde. O que você sabe sobre a crise do sistema colonial? O que você sabe sobre a crise do sistema colonial? Eu lembro nada.